Sabe uma coisa que é fascinante? Pensar em como algo consegue estar mudando o tempo todo e, mesmo assim, continuar sendo o que é. A gente não está falando só dos materiais, do que as coisas são feitas, mas sim do milagre incrível de como elas continuam existindo. Isso, lá no fundo, é a física da persistência. Vamos pensar, por exemplo, no corpo humano. As nossas células, elas estão sempre se renovando. A comida que a gente come vira energia. O ar que a gente respira se torna parte da gente. Se for olhar do ponto de vista material, nós não somos a mesma pessoa que éramos há uns anos. Então, como é que a gente continua sendo a gente? Como é que um ser vivo mantém sua identidade no meio dessa bagunça, dessa transformação que não para nunca? Esse é o mistério que a gente vai tentar entender hoje. Bem no centro disso tudo, a gente encontra uma tensão, uma espécie de cabo de guerra. De um lado, tem a matéria, sabe? Os tijolos, os átomos que formam tudo. Do outro lado, tem um processo que nunca para. Um fogo invisível de transformação de energia que mantém a máquina toda funcionando. A grande questão, então, não é só do que somos feitos, mas como a gente continua a ser a cada momento que passa. Ok, para a gente entender como a vida consegue dominar essa dança da mudança, a gente precisa primeiro conhecer as regras do jogo. E olha, essas regras são leis universais da física. Vamos pensar na termodinâmica não como um bicho de 7 cabeças da escola, mas como se fosse a gramática do universo. As leis que dizem como a energia e a matéria têm que se comportar. Bom, a primeira regra é a base de tudo. A energia é tipo mágica, mas com uma condição bem clara. Ela não pode ser criada, do nada, nem destruída. A energia química que está guardada numa maçã, por exemplo, não some quando a gente come. Ela se transforma no calor que aquece o corpo, na força que move os músculos. A quantidade total de energia no universo é sempre a mesma. Ela só muda de roupa. Certo? Agora a segunda regra. Ela bota uma direção nessa história toda. Ela diz que o universo tem um caminho preferido. A energia não gosta muito de ficar presa, concentrada. A tendência natural dela é se espalhar. O calor de uma xícara de café sempre vai para o ar mais frio em volta. E nunca o contrário. É uma rua de mão única, uma seta do tempo que aponta sempre para essa direção, a da dispersão. E essa medida de dispersão de energia, essa tendência, ela tem um nome: entropia. E olha, é bom esquecer aquela ideia de que entropia é só desordem ou bagunça. É melhor pensar nela como essa tendência inevitável que tudo tem de se espalhar, de se equilibrar. E é aqui que a gente esbarra num problemão. Se o universo inteiro caminha para dispersão, como é que pode existir algo tão incrivelmente organizado e complexo como a vida? A resposta para esse paradoxo não está em quebrar as regras do jogo, de jeito nenhum. Está numa característica fundamental de tudo que é vivo. Os sistemas vivos, eles têm um segredo para conseguir navegar por essas leis universais. Pois é, parece que não faz sentido, né? De um lado, uma lei universal que empurra tudo para a dispersão, e do outro, a vida, que é o auge da organização. Mas o pulo do gato está aqui. A vida não desafia a termodinâmica. Ela joga o mesmo jogo que o resto do universo, só que de um jeito incrivelmente esperto. E essa esperteza está toda aqui, ó, na diferença entre os sistemas. Pensa numa garrafa térmica, daquelas bem fechadinhas. Ela pode até perder calor com o tempo, mas não troca a matéria com o lado de fora. É o que a gente chama de sistema fechado. Agora, olha para um ser vivo. A gente respira, come, bebe, elimina. Nós estamos num intercâmbio constante e vital com o mundo à nossa volta. Nós somos, por definição, sistemas abertos. E é exatamente aí que está a mágica, o verdadeiro milagre da vida. Viver é se manter radicalmente aberto a esse fluxo de matéria e energia, sem se desfazer, sem se dissolver completamente no ambiente. É tipo uma dança constante, bem na fronteira entre ser parte do mundo e ao mesmo tempo ser algo distinto dele. Uma dança delicada entre estar aberto e se manter inteiro. Isso leva a gente para uma ideia que, olha, vira o jogo completamente. E se essa tendência à dispersão, a própria entropia, não for a inimiga da vida? E se, na verdade, ela for o próprio motor que permite que a vida continue existindo? A sacada é exatamente esta. A vida não está tentando fugir da dissipação de energia, ela abraça isso. Ela encontra um jeito de canalizar esse fluxo inevitável de uma forma que, em vez de destruir, na verdade, sustenta a sua própria estrutura. Pelo menos, por um tempo. Tá, mas como é que isso funciona na prática? É um fluxo, basicamente. A gente absorve energia de alta qualidade, bem concentrada, tipo os nutrientes da comida. Daí, usamos essa energia para fazer tudo: crescer, se mexer, consertar células.
E, inevitavelmente, a gente libera energia de baixa qualidade, como o calor do nosso corpo e o que a gente elimina. É esse fluxo contínuo, essa passagem de energia através de nós, que mantém a estrutura toda de pé. E essa ideia genial tem um nome. É a hipótese da dissipação segura. A chave para persistir não é construir uma muralha para impedir o rio de energia de fluir, mas sim construir uma usina hidrelétrica. É sobre encontrar uma forma de usar o fluxo, de dissipar a energia de um jeito que seja compatível com a sua própria existência. Entender isso muda completamente a nossa perspectiva. Muda o tipo de pergunta que a gente faz sobre a vida. Em vez de perguntar só, como funciona o coração? Ou para que serve essa proteína? A gente começa a perguntar algo muito mais fundamental. Como é que esse sistema todo consegue continuar existindo? Então, no fim das contas, a grande lição é essa. Persistir não é ser como uma rocha, sabe? Imóvel, resistindo à mudança. É ser mais como um rio, que só existe e persiste justamente porque está sempre em movimento. A vida não evita a transformação, ela domina. É a arte de gerenciar a mudança para poder continuar existindo. Então fica aqui a reflexão final. Da próxima vez que a gente olhar para qualquer ser vivo, pode ser uma planta, um animal, uma pessoa, talvez a pergunta mais importante não seja apenas como isso funciona. Talvez a pergunta mais profunda, mais essencial seja: qual é o fluxo? Qual é o tipo de transformação que permite um milagre simples de contínuo de que isso ainda esteja aqui?